Então vamos começar a leitura, verso 1 ao 18, que diz: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, Baruch Hashem. Então todos os judeus e apóstolos ficaram sabendo que os gentios, receberam o Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo e, consequentemente, foram batizados depois pelas águas, Isso que nós vimos lá no capítulo 10. Quando Pedro subiu a Jerusalém, a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram dizendo, então nós estamos vendo novamente pessoas judeus, alguns dos judeus que eram desse partido chamado de circuncisão, de novo, novamente, ali indagando Pedro, dizendo: Pedro, você entrou em casa de homens incircuncisos e ainda comesse com eles. Eles estavam assim, aquilo ali estava indignando eles, Esses judeus que achavam, que para ser salvo tem que ser circuncidado e para participar, então, da salvação de Yeshua tinha que ser circuncidado. Eles estavam perplexos porque Pedro não só ficou na casa desses homens que não eram circuncidados, claro, O gentio, eles não são circuncidados, isso até hoje, pela palavra dos apóstolos, nós vamos ver depois. E, inclusive, ainda Pedro comeu com eles, Mas nós sabemos que isso é dogma de homens, Não é a palavra do Eterno. Não, porque nós vamos ver até mesmo a discussão sobre isso, até mesmo aqui em Atos mais tarde. Verso 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem do que tinha acontecido, E disse a eles: Eu, Pedro, estava na cidade de Jope, orando, lembram, lá no eirado, e num êxtase, porque ele estava cheio do Espírito, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado dos céus pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. Vocês vão ver aqui que Pedro vai repetir novamente o que aconteceu. E fitando, olhando para dentro deste lençol, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu, de todos os tipos. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, Pedro, responde então: de modo algum, Senhor. Claro, ele não comeria porque ali tinha animais ilícitos. E Pedro é judeu praticante. Pedro jamais comeu, nada que não fosse lícito comer, conforme Levítico 11, a dieta bíblica, Então ele não comia porco, Não comia peixe de couro, não comeria aves de rapina, Tudo aquilo lá que nós temos lá em Levítico 11, ele seguia. E ainda Pedro disse: Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa ilícita, qualquer coisa imunda, Senhor. Eu não como porco, eu não como peixe com couro, eu não como aves de rapina, eu não como répteis, Porque os répteis também em Levítico 11 fala para que a gente não coma répteis. Isso todo judeu praticante que pratica a Torá, que é zeloso pela Torá, como Pedro era, o apóstolo Paulo também, Yeshua também, eles não comiam nada que não estivesse ali para comer em Levítico 11. Segunda vez falou a voz do céu, ou seja, houve uma insistência da voz do céu, porque percebeu que ele não tinha entendido. Pedro, quando viu lá as coisas impuras, falou: não, eu não vou comer. Porque eu não como, eu sigo a Torá. Eu sou judeu praticante. Imagina, jamais comerei algo assim. E a voz, como percebeu, o Espírito percebeu que ele não tinha entendido, novamente repetiu: ao que Deus purificou, não considere comum. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Só que nós sabemos, que nós já estudamos. Não se tratava aqui de lei alimentar, não se tratava aqui de comer realmente, Então, verso 10 diz: Isto aconteceu por 3 vezes. E de novo, tudo se recolheu para o céu. Então, é uma coisa que insistiu, porque não era
comer realmente aqueles animais, mas sim se tratava dos gentios, né? E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estava 3 homens. Ou seja, quando eu tive essa visão, no mesmo tempo, que eu pensei que era para comer e falei que não, porque eu sou praticante, ao mesmo tempo, nessa mesma hora, vem 3 homens enviados da Cesareia para se encontrarem comigo. Ou seja, 3 homens gentios vieram ter comigo na porta. Então, ele tá linkando, né, a visão àqueles gentios que foram ter com ele. Então, o Espírito, quem é o Espírito aqui? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Então, o próprio Espírito de Deus me disse para ir com os gentios. Ele estava sendo questionado, por que você estava com os gentios? Por que você foi na casa? Porque você comeu com os gentios. E ele está falando, o Espírito mandou eu ir. E eles foram comigo, também estes 6 irmãos. Ele levou mais gente junto com ele, né? E entramos então na casa daquele homem que era gentil. O Espírito me mandou. E eu fui. Né? Então ele estava obediente ao Espírito de Deus. Né? O que nós devemos obedecer? A Deus ou a homens? Né? Então ele obedeceu o Espírito, ele obedeceu Deus e foi. E ele nos contou como ele tinha visto o anjo, né? Aquele gentil contou então para Pedro e para aqueles que estavam com ele, como ele tinha visto o anjo. Então o anjo apareceu para um gentil. O anjo apareceu para um incircunciso na carne, que não é circuncidado, na sua própria casa. Então, antes mesmo de Pedro ir na casa de Cornélio gentil, Cornélio já havia recebido o quê? Um anjo, um melarrim do Eterno, na sua casa, na casa do gentil. Inclusive, o anjo disse para esse gentil, envia a Jope e manda chamar Simão, Pedro, né? O apóstolo Pedro. Então, não só o anjo esteve na casa e falou com o gentil, como me pediu, me mandou que ele viesse me buscar. E que tal, te dirá palavras mediante as quais serei salvo, tu e toda a tua casa. Então o anjo falou, e ele vai te dizer palavras que vai ser salvo, tu e tua casa. Ou seja, eles vão ser salvos, os gentios, através do evangelho que será dito por Pedro. Ele é a casa dele. Eles não vão ser salvos porque eles vão ser circuncidados. Aqui jamais falou, o qual virá Pedro e circuncidará todos vocês e vocês serão salvos. Não, ele está falando, Pedro vai pregar para ti o evangelho, palavras que tu e tua casa toda será salva. Notem a importância da circuncisão para a salvação é 0, nula. Não foi dado a gentil nenhum ser circuncidado. Nem Cornélio, nem a casa dele foi circuncidada na carne. Né? É algo que nós podemos estar refletindo. Verso 15. Quando, porém, eu, Pedro, comecei a falar e a pregar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Eles foram batizados pelo Espírito Santo. Quando eu falava do evangelho sobre Yeshua, quem Yeshua é, eles receberam, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Que nem aconteceu conosco, lembram lá no começo, né, em Pentecostes? Lembra que a gente foi batizado, nós judeus, pelo Espírito Santo? Então, eu pregando a eles, eles foram batizados também, sendo incircuncisos na carne. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês, judeus, serão batizados com o Espírito Santo. Né? João aqui, aquele que batizou na água, né? Aquele que batizou, inclusive, Yeshua, foi batizado na água. Mas, porém, os apóstolos batizariam com o Espírito de Deus. E esses gentios receberam, não só judeus em sua casa, como melarrim, como salvação e ainda batismo do Espírito Santo. Pois se Deus, o Eterno, nosso Deus de Abraão, Isaque e Jacó, concedeu a esses gentios o mesmo dom que a nós judeus nos outorgou, quando nós cremos que o Senhor é Yeshua, Jesus, é o Filho de Deus, é o Messias. Quem era eu, homem, Pedro? Quem era eu
para que eu pudesse negar isso, resistir a Deus, desobedecer a Deus. Quem era eu que falaria para Deus, não, eu não vou na casa de gentil, Senhor. Não, eu não vou pregar para gentil, Senhor. Não, eu não vou comer com o gentil, Senhor. Quem era eu para negar a Deus? Se o próprio Deus mandou Melahim, anjo, falar com eles, mandou eu pregar para eles, mandou eu ir na casa deles, o próprio anjo Melahim foi na casa dele. Vocês estão entendendo? Né? O apóstolo Pedro está se justificando para esses do partido da circuncisão, que Deus mandou. Era obra de Deus, não dele. Ele não estava indo por livre e espontânea vontade. Ele foi pela vontade do Eterno, vontade de Deus, não dele. Verso 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Aí eles deixaram de se inflamar, né? Eles que estavam lá, né, todos nervosos. Por que Pedro tinha ido? Opa! Pedro está falando que foi Deus que mandou, o Espírito de Deus. E foi anjo lá. E foi na casa dele. Então, eles se apaziguaram. E agora começaram a glorificar a Deus, dizendo, logo também aos gentios. Eles estavam assim, admirados. Também aos gentios foi por Deus, não por homens, não por Pedro. Foi por causa de Deus concedido o arrependimento para a vida eterna, né, gente? A salvação através de Yeshua. E hoje, o que acontece hoje na atualidade? Hoje acontece o contrário. Hoje, infelizmente, não judeus, né, gentios, não judeus, se impressionam vendo judeus crendo em Yeshua Jesus e continuando sendo judeus. Aqui nós estamos vendo judeus, vendo gentios crendo em Yeshua Jesus e continuando sendo gentios, né? Tanto é que eles não foram circuncidados. E hoje, na atualidade, acontece o contrário, né? De não judeus, de gentios se impressionarem com judeus crendo em Yeshua e continuando sendo judeus, continuando, no caso, judeus, circuncidando, né, seus filhos no 8º dia. Mas é justamente isso que o Eterno quer, que judeus permaneçam sendo judeus. E eles são, sim, circuncidados ao 8º dia. Mas gentios não. Gentios continuam. Bom, vamos falar primeiro, então, né? O que Paulo, né, sempre advertiu muito, né? Em várias cartas dele, né? Não só aqui em Atos, mas nós vamos ver Tito, Filipenses, Colossenses, entre outros, né? Entre outros livros, falando para tomar cuidado com esses do partido da circuncisão. O que consistia, né, o partido da circuncisão? Era alguns dos judeus que acreditavam que todo gentio, que todo não judeu tinha que ser circuncidado para ser salvo e para participar das festas, né, dos sábados, das festas de lua nova, que tinha que ser circuncidado também para fazer as leis dietéticas, né, lá de Levítico 11, ou até participar das festas de Levítico 23, etc. Né? Paulo era totalmente contra esses, né? Alguns dos judeus, alguns, não todos, tá, gente? Que eram do partido da circuncisão. Ainda diz lá em Tito 1:10 e em Filipenses 3, verso 2, o seguinte, Paulo falando, né, contra esses da circuncisão, porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então você vê aqui ele chamando os da circuncisão, especialmente, né, de insubordinados, frívolos, enganadores. Ainda diz, né, cautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Chamou ainda o partido da circuncisão de cão de mau obreiro, acautelai-vos da falsa circuncisão. Chamava eles da falsa circuncisão. Aqueles que falavam que tinha que ser tirado, né, um pedaço da carne, do órgão genital dos homens não judeus, tá? Dos não judeus.
Porque dos judeus, Paulo sempre vai defender que o judeu tem sim que ser circuncidado, né? Então, a circuncisão, esses dos partidos da circuncisão eram atacados pelo Paulo. E eles atacavam também o apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo, ele pregou para gentios, na sua maioria para os não-judeus. E ele não apregoava que esses não-judeus tinham que ser circuncidados. Ele era até totalmente contra isso. E aí dava intriga sempre, né? Entre os da circuncisão e os do partido, alguns do partido da circuncisão e de Paulo. Ainda Paulo fala, né? Qual é a vantagem do judeu ou da utilidade da circuncisão pro judeu? Muita, sobre todos os aspectos. Então ele defende, sim, que todo judeu seja assim circuncidado ao 8º dia. Ele, Paulo, era circuncidado ao 8º dia. Yeshua, Jesus, judeu também como Paulo, foi circuncidado ao 8º dia, né? Então, nós sabemos lá em Filipenses, né, capítulo 3, do verso 2 ao 6, que Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Ele é judeu, né, de Israel, israelita, inclusive da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, judeu de judeus, os pais todos são judeus. Tanto a mãe dele, né, era judia, quanto o pai também era judeu, né? Então, tendo pai e mãe judeu, ele era circuncidado, como todo judeu. E quanto à lei, ele era fariseu. Ele acreditava na ressurreição dos mortos, né? Sabemos que o partido fariseu acredita na ressurreição dos mortos e os saduceus é outro partido que não acredita na ressurreição dos mortos. Mas ele é fariseu, ele acredita na ressurreição dos mortos, Paulo, né? E quanto ao zelo, ao cuidado, ele era zeloso na lei. Inclusive irrepreensível, não tinha nada que ele não cumprisse na lei. Ele cumpria a lei, né? E tu vê ele defendendo isso várias vezes, né? Na Nova Aliança. E, inclusive, ele sabia, Paulo, né, falou várias vezes, até em Gálatas, em outros livros, por exemplo, Gálatas, verso 2, verso 7, que diz que ele era o evangelho da incircuncisão. Foi confiado a Paulo. Paulo era para pregar para os incircuncisos na carne, que eram os não-judeus. Paulo pregava aos gentios. E Pedro, o que foi confiado a Pedro é o evangelho aos da circuncisão, aos judeus, aos que eram circuncidados na carne, né? E que não tinha nada de mal nisso. Porque até mesmo na Torá, né, se nós formos ler lá na Torá, se vocês fizerem uma pesquisa bíblica na Bíblia de vocês, de qualquer app bíblico, tá? Sobre circuncidado, circuncisão, vocês vão ver que fala até que todo o povo judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Essa foi a promessa dada para Moisés, e assim os patriarcas fizeram, né? E que se havia naquela época, antes de Yeshua, antes de Jesus, estrangeiros na casa dos judeus e quisesse celebrar as festas antes de Jesus, tinha que ser circuncidado, antes de Jesus. Só que quando Jesus vem, olha o que fala aqui em Colossenses. Quando Jesus veio para os judeus e também para os não-judeus, né? Porque nós estamos vendo aqui tanto os judeus quanto não-judeus recebendo o batismo do Espírito Santo. Fala ali em Colossenses, capítulo 2, verso 8, assim. Cuidado, aqui está falando para os gentios, tá? Para os não-judeus. Cuidado vocês que não são judeus, que ninguém engane vocês. E não deixa ninguém enredar vocês com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Nós vamos ver. Porque nele, em Jesus, em Cristo, em Yeshua, habita corporalmente toda a plenitude de Deus Pai. A plenitude de Deus Pai habita no corpo de Yeshua. Yeshua tem nele 100% a plenitude do Pai. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados, vocês que são gentios não judeus, também em Jesus e Yeshua, vocês também foram aperfeiçoados. Porque ele
Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade. E ele é o cabeça de vocês agora. Nele vocês, gentios, não judeus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas na separação do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então tá falando aqui que todo não judeu, ou seja, todo gentil que recebe verdadeiramente Jesus Yeshua, que habita nele, ele é feito nova criatura e Jesus nele faz a circuncisão não na carne, não na pele, não no órgão genital. A circuncisão de Cristo consiste em tirar do nosso coração a vivência do pecado, circuncida o nosso coração. Faz a gente obediente, a nossa vontade passa a gente não fazer mais a vontade do pecado. A nossa vontade passa a ser a vontade de Deus. A gente passa a fazer a vontade de Deus. A gente passa a obedecer a Deus, obedecer a Jesus e Yeshua. Isso é circuncisão espiritual, né? No coração e na nossa mente. Né? Então, através de Jesus, todo não judeu, todo gentil, é circuncidado espiritualmente. E ainda continua. E por isso ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, porque vocês podem sim guardar lá as leis de Levítico 11. Ninguém julgue vocês gentios por estar fazendo as festas. Não deixe, porque vocês foram circuncidados em Cristo, né? Espiritualmente, no coração, vocês agora são obedientes. Vocês podem praticar tanto as leis de Levítico 11 quanto as leis dietéticas, né? De dieta de Deus, como também as festas de Deus de Levítico 23. Vocês podem fazer porque vocês foram circuncidados em Cristo, espiritualmente no coração, são obedientes. Vocês podem guardar as luas novas, que ninguém julgue, nenhum gentil. Você gentil não pode guardar a lua nova porque você não é circuncidado na carne. Que você tem que falar, eu posso sim. Eu fui circuncidado em Jesus, no coração. Eu sou obediente a Ele. E por causa da circuncisão de Cristo, do Mashiach, eu posso sim guardar a lua nova, as festas, as bebidas e as comidas lícitas do eterno. Ou o sábado, sim. Claro que eu posso. Porque tudo isso é sombra de Cristo, é bom. E Jesus me deu, né, através dele, eu sou circuncidado espiritualmente. E eu, como gentil, não sou circuncidado na carne. E espiritualmente eu sou circuncidado e posso sim guardar comida, bebida, dia das festas, lua nova, sábados. Olha aqui que o apóstolo está falando aqui em Colossenses. Ainda ele fala em Gálatas. Para a salvação, nem a circuncisão na carne, tá? No órgão genital, é coisa alguma. E nem a circuncisão da carne para a salvação é coisa alguma. Mas o que vale para a salvação é ser nova criatura, é ser obediente, é fazer tudo novo em si. Você não vive mais como você vivia antes, pecando. Agora você é nova criatura, você não peca mais, você não vive pecando, você passa a fazer a vontade de Deus, passa a ser obediente. Isso é ser nova criatura. Isso fala lá em Gálatas, capítulo 6, verso 15. Então tu vê o apóstolo Paulo com unhas e dentes defendendo que gentios não judeus não podem ser circuncidados na carne, porque eles já são circuncidados espiritualmente no coração por Jesus Yeshua, quando passam a obedecer. Então pode sim guardar as leis, no caso aqui, né, as leis dietéticas, as leis das festas, né, sábados, luas novas. Pode guardar, então, Levítico 23 e pode guardar Levítico 11, sim. O não-judeu pode sim, porque através de Jesus é circuncidado no coração, né? Então, fala. Então, o apóstolo fala várias vezes. Inclusive, se vocês forem pesquisar a palavra circuncidado, você vai ver que todos os judeus, né, ali na primeira aliança, né, na antiga aliança e primeira aliança, que todos eles foram circuncidados. Abraão, né, foi circuncidado, Ismael foi circuncidado, né? Quem mais foi circuncidado aqui?
os povos que vieram, né, que passaram então pelo deserto, né, foram circuncidados, inclusive estrangeiros naquela época, sem Yeshua, sem Jesus, que viviam, né, com os judeus também eram sim circuncidados antes de Yeshua, né? Você vê todas as 12 tribos sendo circuncidados, Ismael sendo circuncidado. Você vê os escravos que eram comprados por dinheiro, os israelitas que compravam escravos, os escravos também eram circuncidados, né? Abraão foi circuncidado já com 90 anos, né? Você vê quem mais sendo circuncidado aqui. Deixa eu rolar aqui. Rolando. Já falei dos escravos, dos estrangeiros que viviam antes de Jesus, antes de Yeshua, né, com os judeus, eram sim circuncidados, antes de Jesus. Depois de Jesus, não. Por quê? Aqui, ó, tem uma passagem muito interessante de Êxodo, capítulo 12, verso 48, que fala: porém, se algum estrangeiro, isso aqui é antes de Jesus, tá, gente? Antes de Yeshua. Se algum estrangeiro se hospedar contigo, judeu, e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, uma festa bíblica, que seja ele circuncidado. Todo macho, estrangeiro. Mas o que o apóstolo Paulo fala em Romanos? Que vós, gentios, não judeus, não são mais estrangeiros. Ninguém pode falar que um gentio, um não judeu, crente em Jesus Yeshua e obediente, claro, né, a Jesus Yeshua, não é mais considerado estrangeiro. Que ele foi o quê? Aproximado do povo de Israel, né? Isso tá lá em Romanos 11, né? Vamos lá em Romanos 11. Ó, se eu vou lá em livros da Bíblia, vamos em Romanos, deixa eu aqui no meu, Romanos 11, né? Ali em Êxodo fala que todo estrangeiro, para fazer as festas, né, com os judeus, tinha que ser circuncidado. E realmente, antes de Jesus e Yeshua, tinha realmente que ser circuncidado, né? Mas em Romanos 11, fala que vós, né? Paulo, quando fala vós, está falando para não judeus, para gentios. Vós não são mais considerados estrangeiros. Por quê? Porque através de Jesus Yeshua, da obra vicária dele, vocês foram aproximados de Israel e por isso vocês não são mais considerados estrangeiros. Agora vocês são co-cidadão, co-herdeiros junto com os judeus. São um povo, né? A inimizade que havia entre judeus e não judeus, Jesus, Yeshua, derribou. Efésios fala isso, né? Acabou. O muro que havia entre judeus e não judeus derribou, acabou. Através de Jesus não existe mais. Agora, judeus e não judeus, crente em Yeshua, Jesus, né, em Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são um povo só. Então, por causa de Jesus, o não judeu, por causa de Jesus, o gentil, é um com o judeu e não é mais estrangeiro. Então, se eu sou gentil, não judeu, e não sou mais estrangeiro, considerado estrangeiro por causa de Jesus e Yeshua, então eu não preciso ser circuncidado. Entenderam? Então, antes de Yeshua, sim, todo não judeu gentil que queria participar de Levítico 11, Levítico 23, das leis, das festas, com os judeus, tinha sim que ser circuncidado, porque ele era considerado estrangeiro. Através de Jesus e Yeshua, o gentil não é mais estrangeiro e agora é um com o judeu, é povo de Deus também, é família de Deus com os judeus, né? O gentil, ele não anula os judeus, né? Como eles pregam, olha, não existe mais judeu, agora é o Israel espiritual. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o gentil, o não judeu, junto com o judeu, é o povo de Deus. Não é mais estrangeiro, ele já foi enxertado, né? Romanos 11, ele foi enxertado, não é mais estrangeiro, é um com o judeu, é povo de Deus também, juntamente com os judeus.
né? Então, claro que a pessoa perceber isso, ela tem que saber o contexto. Se pegar só um verso isolado, como fazem muito de Paulo, aí a pessoa distorce tudo, tira do contexto, e aí um texto sem o contexto vira pretexto para qualquer engano, qualquer vã sutileza, qualquer doutrina de homem, como fala o apóstolo Paulo, né? Então, ainda ele prega, ele fala que Abraão é pai tanto dos judeus como dos não-judeus. Porque o Abraão é nosso pai da fé, né? Nós, gentios, o pai Abraão é nosso pai também. Por quê? Porque quando ele era incircunciso na carne, ele não tinha ainda, né, sido circuncidado, ele foi fiel a Deus, ele teve fé em Deus, ele foi obediente a Deus. Isso, ele é pai da fé de gentios também. Então, o gentio não precisa ser circuncidado, ele precisa obedecer a Deus, né? Mas Abraão também é pai dos judeus, porque ele foi com 90 anos circuncidado na carne. E aí ele representa também o pai dos judeus, pai de circuncisos e também pai de incircuncisos, né? Então você vê que fecha, né? Fecha, tudo fecha com contexto, né? Toda passagem que você lê bíblica, você vai estar vendo isso. Inclusive, né, o apóstolo Paulo aparece também na Brit Hadashah, na Nova Aliança, que ele circuncidou um que tinha como mãe uma judia, né? E tinha um pai, e esse tinha a mãe que era judia e o pai dele era grego. Esse foi circuncidado por Paulo por causa até mesmo desse da circuncisão, porque ele tinha mãe judia, tá, gente? Ele tinha por parte de mãe a herança como judeu. Então, por isso, o apóstolo Paulo circuncida, se eu não me engano, Timóteo, né? Se não me engano, foi Timóteo circuncidado, porque a mãe dele era judia, tá bom? Mas você não vai ver o apóstolo Paulo pegando alguém que tem pai e mãe grego, pai e mãe não judeu, pai e mãe gentil, sendo circuncidado. Isso você não vai achar. Em nenhuma passagem bíblica você vai achar o apóstolo Paulo circuncidando gentil, totalmente gentil, de pai e mãe. Não, isso você não vai achar. Tá? Ele só circuncidou um lá que tinha como mãe judia, embora o pai fosse grego, tá bom? Então, que nós possamos, né, vir estudando, né, esses outros versos. Até eu vou deixar aqui para vocês alguns desses versos, né, para que vocês possam estar estudando, se aprofundando sobre esse fato. Porque, infelizmente, tem muitos falsos judeus messiânicos aí que falam que o gentio, o não-judeu, tem que ser circuncidado na carne. E isso não procede da doutrina dos apóstolos, tá? Os apóstolos jamais ensinaram pegar um gentio de pai e mãe e ser circuncidado. Você não vai ver isso, tá? O único que tem ali é que tinha por parte de mãe judia, uma judia. Mesmo o pai sendo gentio, a mãe era judia. Por isso que ele foi circuncidado. Ó. Isso está lá em Atos, que nós vamos estar estudando mais tarde, né? Capítulo 16, do verso 1 ao 3. Né? Nós vamos ver Timóteo, filho de uma judia crente em Yeshua, mas o pai era grego, era gentil, e ele foi circuncidado pelo apóstolo Paulo, até mesmo por causa da circuncisão. Mas como a mãe era judia e o apóstolo Paulo não era contra um judeu ser circuncidado, ele só era contra um totalmente gentil de pai e mãe ser circuncidado, então Paulo vai lá e circuncida esse Timóteo, né? Então, filho de uma judia crente, porém de pai gentil. Que vocês possam estar se aprofundando mais, né, nesse estudo, e vou deixar aqui abaixo, então, para vocês as passagens, todas as passagens que falam de circuncisão. Vocês vão ver que antes de Yeshua vir, realmente todo gentil que queria participar das festas com o judeu, né, da dieta de Levítico 11, devia ser circuncidado. Mas depois de Jesus, não mais, porque Jesus faz a circuncisão no nosso coração, dos gentios, né? No coração. Mas claro que os judeus têm que ser circuncidados na carne, e mesmo ele sendo de Jesus Yeshua,
ele é circuncidado na carne, sim, mas também no coração, em 2 lugares. E o gentio, através de Yeshua, é circuncidado apenas em um único lugar, que é somente no coração. A circuncisão representa o quê? A obediência. O fato de você obedecer às leis de Deus, às instruções do Eterno, e, consequentemente, é de Yeshua, de Jesus, né? Que Jesus obedeceu o Pai em tudo. Tudo que Jesus falou é o que o Pai falava para ele falar. Tudo que Jesus fazia é que o Pai falava para ele falar, né? Então, Jesus não foi rebelde ao Pai. Fez tudo o que o Pai quis, fez toda a vontade, cumpriu. Aí, para quem não sabe o que é circuncisão, masculino, no órgão genital masculino, tem um excesso de carne quando nasce o bebê. E é cortado esse excesso de carne em forma de um anel de carne, né? Isso é cortado, arrancado, claro, né? Isso é feito por um rabino que sabe fazer, óbvio. E é feito no 8º dia. E isso é somente para judeus. Tanto judeus que acreditam que Jesus é o Messias, como também é para os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias. Então, todos os judeus, independente de acreditar ou não em Jesus, em Yeshua, todo judeu, somente judeu, ou pode ser de pai e mãe judeu, ou só de mãe judia e pai não, ou pode ser de pai judeu e não de mãe judia, tá? Desde que tenha desde que tenha alguma ascendência judaica, de judeu, tanto por parte de pai e mãe ou dos dois, então é feita essa circuncisão no 8º dia e para um rabino, né, especializado nisso, e só fazer essa circuncisão, que eles chamam de Brit Milá, né? Até me deu um branco agora aqui. De Brit Milá, perdão. Ela é chamada de Brit Milá, né? Esse é o nome dado à circuncisão feita, então, em todo judeu homem, quando nasce, a partir, né, quando faz 8 dias. Inclusive, eles são circuncidados no sábado, mesmo quando cai no sábado, o 8º dia que um judeu nasceu, mesmo se cair no sábado, eles fazem também a circuncisão, tá bom? Então, não é errado um judeu se circuncidar. Agora, uma pessoa que descobre que é judeu, né, tem o DNA judaico, tem certeza, né, pode ser circuncidado também depois, né? Ele não circuncidou ao 8º dia porque ele não sabia que era judeu, desde que seja feito por um rabino próprio para isso, né, gente? Não pode sair e fazer em qualquer lugar, tá bom? Então, continuando, vamos ler do verso 19 a 24, que diz: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembram, né? Estevão foi apedrejado até a morte. Então, com aquilo ali, eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam sim também aos gregos, aos não-judeus, né? Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Yeshua, Jesus. A mão do Senhor estava com eles, guiando eles, né? E muitos crendo se converteram ao Senhor. Aleluia, Baruch Hashem. Então vemos aqui que muitos judeus e não-judeus, agora também não-judeus, estão passando a acreditar que Jesus é o Messias, é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, né? A notícia a respeito dele chegou até os ouvidos da igreja, que estava lá em Jerusalém, em Jerusalém, a dos apóstolos, né? E que inclusive Tiago, né? Inclusive Tiago, irmão de Yeshua, era o líder, né, dessa igreja também de Jerusalém. E enviaram a Barnabé até Antioquia. Então, quando ficou sabendo de Jerusalém, lá a igreja dos apóstolos, então mandou Barnabé ir até Antioquia, porque ficou sabendo, tanto os judeus como os judeus estavam acreditando, né, que Yeshua, Jesus, é o Senhor. Tendo ele chegado, então Barnabé chega, né, lá, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem fiéis ao Senhor, a Jesus, a Yeshua, porque eles estavam sendo perseguidos, né? Então ele deu uma palavra para que eles permanecessem na fé, fortalecendo eles, né? Para que fosse firme na fé de Jesus, Yeshua.
porque era um homem bom, né? Barnabé é um homem bom, e ele era cheio do Espírito Santo, e de fé, de obediência, né? Ele obedecia. A gente sabe que fé vem da palavra emunar, crer e obedecer. Então, ele era um judeu praticante, né? Da fé, da palavra, da lei, obediente às instruções do Eterno e, consequentemente, de Yeshua, né? E muita gente se uniu ao Senhor, né? Então, está sendo acrescentado muitas pessoas aqui, a fé de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e também no Messias. Claro que os judeus aqui, que eram crentes, que ficavam sendo crentes em Yeshua, os judeus eles não mudavam de fé, eles continuavam crendo em Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só que eles sabiam, a partir de agora, que Jesus, Yeshua, é o Messias, é o Filho unigênito de Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jesus tem um Deus e Pai, né? Deus é Pai de Yeshua. E nós vemos também que os gentios, os não-judeus, eles se convertiam, eles passavam a crer em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que esse Deus tinha um filho também, Jesus. Essa é a diferença, né? Judeus já criam em Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que mudou é só que eles continuam na fé, porém eles sabem que Jesus é o Messias agora. E o não-judeu, ele muda completamente a fé. Ele deixa os deuses pagãos, ele deixa toda a idolatria e ele passa a crer em Deus de Abraão, Isaque e Jacó e obedecer esse Deus e fazer, né, as obras que agradam a esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, continuando, Atos, capítulo ao verso 26, que diz: E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, né, o apóstolo Paulo. Tendo o encontrado, levou então o apóstolo Paulo para Antioquia. E por todo um ano reuniram aquela igreja, durante um ano, né? E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então notem, né? Aqui a palavra messiânico, ou do grego, né? Cristiano, cristãos, né? Messiânico, ou do grego christianoi, que também pode ser traduzido, né, por povo do Messias, ou, como consta, né, de outras traduções, cristãos. No caso aqui, David Stern, ele pensa que cristianoi, ou cristãos, né, o povo de Cristo, messiânicos, foi aplicado aos crentes gentios, por não crentes gentios. Então, gentios que não acreditavam em Jesus chamavam os gentios que acreditavam em Jesus de cristãos, ou cristianoi, messiânico, né? Povo de Cristo. Por quê? Porque David Stern pensa assim, porque os cristãos judeus teriam designado seus irmãos gentios de fé pelo mesmo termo que usavam para designar a si mesmos, povo que pertence ao caminho, né? Então, nós sabemos que os judeus, assim como Paulo, o apóstolo Paulo, falava que ele pertencia ao caminho, né? Ele nós vamos ver, né, mais adiante, o apóstolo Paulo falando, eu pertenço ao caminho, né? Então, os judeus falavam, quando era crente em Jesus, que ele era ao caminho, tanto é os apóstolos. Mas aqui nós estamos vendo não gentios, crentes gentios que não criam em Jesus, chamando outros gentios crentes em Jesus de cristãos, ou cristianoi, né, o povo do Messias. Então, o nome que judeus não crentes em Jesus davam aos judeus cristãos, aos judeus, então, que tinham a fé em Jesus como Messias, era nazarenos. Então, aqui, né? Ou seja, seguidores do homem que veio de Nazaré, Jesus de Nazaré, né? Então nós vemos gentios que não acreditavam em Jesus, chamando os gentios que acreditavam em Jesus de povo de Cristo, cristãos. Nós vemos judeus que não eram crentes em Jesus, chamando os judeus crentes em Jesus de nazarenos, mas nós vemos os apóstolos. Como exemplo, nós vamos ver mais adiante o apóstolo Paulo falando que ele pertencia ao
caminho. Paulo, em nenhum momento, né, se autodenomina cristão, ou que fala esse termo, eu sou do cristianismo, eu sou do cristão. Paulo nunca falou isso. E nem os judeus, discípulos de Yeshua, falaram isso em nenhum momento, né? Pelo contrário, eles falavam o caminho ao qual vocês, judeus não crentes, chamam de seita, né? Eles falavam que o caminho era seita. Por que o caminho? Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os apóstolos falavam, eu pertenço ao caminho. Quem era o caminho? Yeshua, Jesus. Ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Mas tem muita gente falando, fazendo uma teologia de 2000 anos aí, falando que Paulo, o apóstolo Paulo, inventou, né? Criou o cristianismo ou os cristãos. E não é verdade, né? Nós vemos aqui que não é verdade. São os gentios não crentes em Jesus que chamaram outros gentios de cristãos. Em nenhum momento, nenhum apóstolo fez nenhuma igreja nova, nenhuma denominação nova, nenhuma fé nova, nenhuma placa de denominação. O cristianismo não foi feito por nenhum apóstolo, né? Então, aqui a gente cai por terra, né, toda essa falácia do cristianismo, dos cristãos, tá? Em nenhum momento, nenhum apóstolo criou o cristianismo, né? Nós vemos o cristianismo bem longe, né, do contexto original judaico, infelizmente. Graças ao Eterno, que muitos do cristianismo agora, da igreja cristã, estão agora voltando, né, às raízes judaicas da fé. Estão voltando ao contexto original bíblico, estão estudando, estão aprendendo inclusive a fazer as festas de Levítico 23, Levítico 11, né, as leis dietéticas, e estão vendo, né, que eles têm que voltar realmente, né, para o contexto original judaico. Isso é exemplo de nós mesmos, muitos de nós aqui estávamos, né, no cristianismo e não estávamos no contexto original judaico, né? Estávamos sendo levados para cá e para lá e não conforme a palavra de Deus, mas sim conforme a doutrina de homens. Então, que nós possamos, né, voltar à origem, ao contexto original ao qual foi escrita a Bíblia, que é, né, o contexto original judaico ao qual os apóstolos ensinam, né, e qual nós estamos vendo aqui, quão gratificante eles são, né. Então, eu queria só deixar esse parênteses, não estou falando mal, pelo contrário. Eu vejo muitas pessoas com sede em todas as denominações e querendo restaurar a fé bíblica, né? Conforme ela foi escrita. E é um mover de Deus, com certeza é um mover de Deus. E Ele está preparando, né? Todos nós, a humanidade, e separando o joio do trigo para justamente para o grande dia, né? O grande dia quando Yeshua volta. Então que vocês possam também estar acrescentando algo nesses últimos versos, né, de Atos. Eu deixei esse verso 25, 26 de propósito por causa disso. Sabemos que isso é muito debatido, né? Mas vocês podem ver toda a nova aliança. Nenhum apóstolo fala, né? Eu sou cristão, ou eu hoje estou fundando a Igreja Apostólica Romana Cristã. Não tem isso. Então, para terminar, né, nossa lei de capítulo 11, né, do livro de Atos, diz ali, verso 27, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito de Deus que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio realmente nos dias de Cláudio. Cláudio aqui o imperador romano, né? Então aqui, ou seja, né, rapidamente, Cláudio governou o Império Romano de 41 a 54 depois de Cristo. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, o que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros, né, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Comentem você também, caso queiram. Aqui tá dando uma baita de uma chuva, né, e trovoada, mas comentem vocês caso queiram.
né? Tirem suas dúvidas ou acrescentem algo também, caso queiram, tá? E que Deus faça chover, né? Chuva de bênçãos na vida de todos nós. Realmente a palavra do Eterno é como um orvalho, né? Uma chuva fina. E que a gente possa, né? Estar na presença dele e da palavra dele.